Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, canal Marcela Peçanha de Azeredo. E como eu prometi a vocês, agora estou voltando aqui para estar mostrando as nossas mudinhas. Já germinaram todas, ó, como vocês podem ver. Vocês me viram semeando, né? Colocando as sementinhas aqui nos potinhos, semente de pepino, ó, maxixe e quiabo. Olha que bonito que elas estão, tudo já grandinho, ó. Aí eu deixei aqui mesmo, pessoal, porque como eu falei, eu ia ficar observando, né? Dependendo da mudança do tempo aqui. Tava chuviscando um pouco, tava um tempo chuvoso, mas não choveu forte, foi aquela chuvinha boa, agradável, então ajudou bastante na germinação das sementes. Aí como eu fiz aqui, como eu compartilhei com vocês, eu coloquei bastante sementinha, né? Umas 3 ou 4 na hora de semear. E olha só, por isso que eu falo pra vocês, ó, quando a gente for semear, coloca mais de uma semente. Porque algumas só germinaram uma mudinha, olha só. Outras germinaram mais, 2 ou 3, ó. Aí teve outras que nem germinou, nem germinaram, né? Aí o que eu fiz? Como uma estava com 2 ou 3, eu já fui fazendo um transplante, passando por copinho que não germinou, aqui dos quiabos. Mas mesmo assim tem umas que ainda tem 2. Mas vou tentar aproveitar essas mudinhas. O maxixe é a mesma coisa. Teve copinho aqui que não germinou, aí eu já passei, né? Mas a maioria foi bem. Ó, mas pela quantidade de semente que eu coloquei, a germinação foi um pouco, sabe? Poderia ter germinado mais, porque tem vezes que quando eu planto, germina tudo. Mas tem vezes que não. Por isso que quando eu semeio, eu coloco mais de uma semente. Coloco 2, 3 ou até 4. Ó, os pepinos já foi diferente. Já germinaram todas. Germinou muito bem. Ó, vocês podem ver que, ó. Foi muito bem a germinação. Apesar que algumas só germinou uma, ó. Tem aqui só uma só. Ah, não, foi porque... Até esqueci de falar com vocês. Estava esquecendo de falar, né? É porque... as lesmas começaram a atacar aqui. Aí teve algumas mudinhas que as lesmas comeram. Aí o que eu fiz aqui pra prevenir? Joguei casca de ovos, tá vendo? Quando elas começaram a atacar aqui, tava um tempo chuvoso, né? Tava um tempinho meio chuvoso aqui. Aí começou a aparecer bastante lesma. E vocês sabem, né? Quando elas vêem essas mudinhas assim, já ataca. Aí começaram a comer, querer consumir nossas mudinhas. Aí, minha gente, ó. Mas a germinação foi boa dos pepinos. Todos os potinhos germinou. Mas, como eu falei, começou a aparecer as lesmas. E eu fiz isso aqui, ó. Quando a sua hortinha começa a se atacar, pode ser no chão, pode ser no vasinho, vocês fazem isso aqui. Pega a casca de ovo, junta bastante ovos, né? Não joga fora, não. Quebra grosseiramente, não faz farinha, não. Bate no liquidificador, não. Tem que ser grosseiramente, assim, ó. Aí você joga em volta do vasinho ou no potinho. Vai atrapalhar, elas não vão atacar suas mudinhas, suas verdurinhas. Vai atrapalhar bastante. Ajuda muito, minha gente. Mas claro que toda vez tem que estar aqui de olho. Se eu achar, já tiro daqui, né? Porque são demais. E outra coisa, me falaram também que quando eu faço as mudas, tem pessoas que falam assim: ah, Marcela, eu faço as minhas mudinhas e já deixo no sol direto. Você fala que tem que deixar na sombra, na meia sombra. Gente, dependendo da estação, se for verão, se você deixar uma mudinha dessa, germinando no sol quente, se você não ficar de olho, regando toda hora, você vai perder suas mudinhas. Porque olha só isso aqui, ó. Isso aqui foi o sol. Veio um sol forte. E como eu demorei um pouquinho para regar, olha o que aconteceu, ó. Ela acaba morrendo. Então aí você tem que ficar preocupado em regar toda hora. Por isso que eu falo no comecinho, colocou a semente, não tem problema deixar na sombra. O DO é meia sombra, é um lugar que vai bater claridade, não é um lugar escuro também não. É um lugar que tem a claridade, mas não bata sol direto, entendeu, minha gente? Não vai bater aquele sol forte. Aí sim começou a germinar, você vai colocando devagarinho, na claridade,
Aí depois que as mudinhas estiver bem desenvolvidas, já pode ficar no sol. Lógico, você vai botar no sol pleno, mas sempre regando. Eu faço desse jeitinho, dá certo, minha gente. Se você for pesquisar aí, você vai ver que é na meia sombra. Quando você vai produzir só as mudinhas, é meia sombra. Sol pleno já as mudinhas maiores, que já estão bem desenvolvidas. Lógico que eles precisam de sol, né? Mas como eu falei, nem no escuro. É um lugar de claridade. E aqui, ó, eu falei, ó. Ó, comeu, tá vendo? E aqui já foi o sol. Aí tem que ficar jogando casca de ovos. Tá entendendo, meu povo? E outra coisa, muita gente me pergunta, Marcela, você tem espaço aí? Por que você planta nos vasinhos, gente? No vídeo, a minha horta parece muito grande, mas não é. Né? Meu quintal, quer dizer, meu quintal parece muito grande. Meu quintal é pequenininho, aqui é os fundos da minha casa. Eu tenho a parte da frente, né? Que dá pra fazer um jardim, que eu fiz um jardim, botei grama. E aqui os fundos da minha casa. O quintal não é muito grande, eu não sei a medida certa, né? É meu esposo que deve saber o tamanho aqui do terreno. Mas tem minha casa no meio, tem a frente, né? Que dá pra gente, ainda tem alguns pezinhos de fruta que eu coloquei no chão. E tem meu jardim. E aqui atrás, eu resolvi plantar em vaso. Porque no começo eu até fiz uma horta ali, ó. Tá vendo aquele cantinho ali? Ó, meu esposo fez pra mim, ali no cantinho, né? Pra não atrapalhar aqui. Porque na época minhas crianças estavam menorzinhas, elas gostavam de brincar aqui, correr, né? Ficar brincando, né? Aí eu plantava aqui, tudo bem, a terra era boa, bem adubadinho, mas não dava certo. Porque outono e inverno faz sombra demais, o sol não bate do lado de cá. Então ficava muito ruim. E como era plantado assim no chão, não tinha como pegar as mudinhas, passar para outro lugar, né? Ficava aqui, aí adoecia demais, dava pulgão, dava doença. Quase não produzia, era muito difícil produzir. E no verão, o que acontecia? Já batia sol demais. E também trazia muita doença. Aí eu não tinha como proteger, né? Aí eu ou só plantava né, na primavera, verão. E nos outros tempos, outras estações não dá para eu plantar. Então o que eu fiz? Comecei a criar horta em vaso, arranquei tudo dali e comecei a plantar pés de frutas. Porque eles crescem bastante, fica alto, né? Lá, pé de banana. Então eles conseguem já buscar o sol, ter claridade. E as plantinhas mais baixas só vai ter claridade na primavera e verão. Aí eu boto alguns temperinhos, algumas ervas medicinais. Aí eu deixo ali umas plantinhas que gostam de meia sombra. Mas como eu falei com vocês, por isso que eu criei a minha hortinha em vaso. Porque quando o sol mudar, quando chegar o outono e inverno, eu já posso pegar esses vasinhos e passar pro lado de cá, onde é a minha varanda, ó. Aí fica do lado de cá. Aí eu vou organizando no jeitinho, né? Assim, sempre vai ter... Eles vão tomar banhozinho de sol. Porque o ano melhor, a época melhor para plantar é na época mais fresca. Só que aí fica ruim pra mim, porque não vai bater muito sol aqui. Isso sem sol dá fungo, dá doença. As plantinhas não se desenvolvem, porque o sol é muito importante para fazer a fotossíntese, entendeu? Atrapalha bastante. Aí foi a maneira que eu arrumei para estar conseguindo plantar aqui, cultivar o ano todo. Por isso que eu criei a horta em vaso. As frutíferas é a mesma coisa, meu quintal é pequeno. Se eu for botar essas frutas no chão, eles vão crescer demais. Mesmo fazendo poda, cresce muito. Fora aqui, ó, já nos vasinhos, como eu exagerei, toda hora tem que fazer poda, imagina no chão, né? E não dá, não tem espaço. Alguns pés de fruta ainda eu consigo, né? Ó, os pés de banana. Lá na frente tem pé de pinha, tem pé de caqui, tem pé de maçã no chão. Mas nem todas as frutíferas eu conseguiria ter aqui, porque são pezinhos mais baixos de frutífera baixa, né? Aí dá pra eu manter. Agora, como os pés de abacate que dá alto, né? Tem pé de fruta que dá muito alto, grande, toma conta de tudo. Não daria certo. Isso aí, meu povo, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? As mudinhas que já germinaram, o jeitinho que eu faço, dá super certo. Então acompanha minhas dicas aí, tá bom, meu povo? Pra vocês terem sucesso aí na produção de hortaliças, verduras, né? O que você quiser cultivar, como também frutíferas e básicas, que eu compartilho com vocês também, ok? Muito obrigado por ter acompanhado. Papai do céu abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!